Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre como buscar a intimidade com Deus. Então, nós estudamos um pouquinho a respeito da história do Antigo Testamento, um pouquinho da história de Jesus, e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de como ter intimidade com Deus. Eu quero bastante a participação de vocês, porque eu quero saber as dúvidas de vocês, o que vocês têm curiosidade em saber. Primeiro, para nós termos intimidade com Deus, nós temos que conhecer a Deus, né? E não só historicamente, como eu falei nas aulas anteriores, mas também ele ser de verdade o seu pai, né? Então, Deus Pai, ser o nosso pai. Então, aí a gente está falando de paternidade, porque a gente escuta muito falar, né? Todos somos filhos de Deus, todo mundo é filho de Deus, só que não é bem assim que acontece, né? Então, quem são os filhos de Deus? De verdade, são aqueles que confessaram com a boca e creram no coração que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio em terra como homem e como Deus, que ele encarnou como um homem de verdade e ele morreu e ressuscitou por nós, por você, e ele é Deus. E é através dele que nós conseguimos ter acesso a Deus. Então, você precisa crer nisso, você precisa ter Jesus como seu Salvador, e aí sim, Deus te tem como filho também. E aí ele se torna o seu pai. Então, em primeiro lugar, para nós termos intimidade com Deus, nós temos que ser filhos dele, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que junta duas coisas. Nós temos que gastar tempo com Deus e nós temos que viver em verdade com Deus. E não é tão fácil fazer isso, né? A nossa vida é muito corrida, hoje em dia, parece que está tudo acelerado, e nós precisamos botar na agenda, né? A gente esquece muitas vezes que é necessário botar na agenda, sim, olhar para o seu dia, em que momento que eu vou, até pegar um desenho aqui, ó, em que momento que eu vou gastar o meu tempo com Deus. Então, pensa no seu dia a dia, nos seus horários, quando é que você vai gastar tempo com Deus? E por que gastar tempo com Deus é preciso? Ah, mas eu leio a Bíblia, todos os dias eu leio a Bíblia. Mas como é que você lê a Bíblia? Como uma biografia? Então, às vezes eu fico imaginando assim, que eu vou pegar a biografia do presidente dos Estados Unidos e eu vou ler, eu vou saber tudo o que acontece, desde o dia que ele nasceu até o dia de hoje, eu sei tudo. Aí eu vou pesquisar na internet aquilo que não está escrito no livro, eu vou ainda pesquisar. Ai, quem que ele namorou? Quantos filhos ele tem? Os filhos estudaram em que escola? E não sei o quê. Saber tudo da vida dele. Aí eu vou chegar perto dele e vou falar, oi. E ele vai olhar para minha cara e vai falar, quem é você? Por quê? Porque eu sei tudo dele, mas ele não me conhece. Então, o gastar tempo com Deus não é só ir atrás de conhecimento. Conhecimento é maravilhoso ter conhecimento. Mas ter intimidade com Deus é muito mais do que isso. E aí eu quero que vocês pensem no seu melhor amigo, no relacionamento que você tem com o seu melhor amigo. Quando a gente tem um melhor amigo, muitas vezes acontece isso aqui, ó. A gente é consolado,
ou a gente consola, né? Nos momentos de tristeza, o amigo está ali do lado. Ele não está só na festa, né? O amigo está no momento da tristeza. E muitas vezes, aqui eu peguei um momento de alegria também, ó. Um momento de alegria, a gente fica festejando junto com os amigos. Isso aqui é amizade, gente. Ó, é estar junto na alegria e estar junto na tristeza. É isso que Deus quer ter com a gente. Ele não quer só que você tenha conhecimento, ele quer que nós tenhamos interação de sentimento. Ele está ali do nosso lado. Mas muitas vezes o que acontece é isso daqui, ó. Esse rapazinho bonitinho aqui, ó, ele tá fazendo papel de Deus aqui. E essa moça bonitinha aqui tá fazendo papel da gente. Não importa se é homem ou se é mulher, você tá aqui, ó, no papel dessa mulher e Deus tá aqui. Muitas vezes é isso que a gente faz com Deus. Ele está querendo falar, ele está querendo compartilhar, ele está querendo conversar. E a gente está ocupado com as atividades do dia a dia. E é por isso que eu falei que a gente precisa separar tempo com Deus. Aonde você vai estar conversando com Ele, vai estar falando das suas angústias, vai estar falando das suas alegrias, dos seus desejos, e vai buscar esperar Ele falar com você, Ele responder para você. Mas tem uma coisa que é muito importante nesse período que a gente gasta com Deus. É isso aqui. É ser verdadeiro. Aqui é o oposto, é a mentira, né? Porque a gente, principalmente no Brasil, né? Eu não vou falar que é no mundo inteiro, porque eu não sei como é que é, mas no Brasil, a gente está numa sociedade que a gente acha que contar uma mentirinha não tem problema, né? Isso não vai fazer mal para ninguém. Fala que eu não estou no telefone, não, mas eu não fiz isso por querer, né? A culpa é do outro. E um dos maiores, uma das maiores mentiras que eu tenho percebido que a gente fala diante de Deus é quando a gente pede perdão para Deus de algum pecado que a gente cometeu, porque a gente sabe que fez errado. E aí a gente vai lá e fala: Deus, perdoa, porque eu cometi esse pecado. Mas a gente não tem o verdadeiro arrependimento. E aí, quando a gente não tem o verdadeiro arrependimento, aquele pedido de perdão é falso, é mentiroso. E Deus sabe. Gente, Deus, ele sabe tudo, né? Não é novidade. Ele sabe tudo. Ele sabe o que está na nossa mente. Ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, a intenção. Ele sabe tudo. Então, a gente querer dizer coisas para ele que não são verdadeiras, a gente está tentando enganar nós mesmos, né? Porque não tem como enganar Deus. E uma das maiores vezes que eu tenho observado é as pessoas pedindo perdão para Deus de pecados que elas não estão arrependidas, né? Então, ai, Deus, me perdoa que eu falei mal de fulano, não devia ter falado, mas no fundo você quer repetir todas as coisas que você falou daquele fulano. Então, a verdade na presença de Deus, ela é essencial. A Bíblia fala que nós somos feitos sacerdotes, né? Lembra lá do tabernáculo, aonde tem aquela região lá que só os sacerdotes podem entrar, o lugar santo? A Bíblia fala que nós somos feitos sacerdotes através de Cristo. E o sacerdote, se ele entrasse no lugar santo em pecado, ele morria. Então, essa é a nossa responsabilidade diante de Deus, é nós estarmos em verdade. A Bíblia fala que o diabo é o quê? É o pai da mentira.
Então, e Deus é um que é o Deus de verdade. Então, nós estarmos diante dele com o coração tão aberto, aonde a gente escancara tudo, a gente fala tudo, a gente quer saber de tudo também, né? Então, Deus, eu quero saber o que o Senhor pensa a meu respeito, eu quero saber o que o Senhor deseja a meu respeito, eu quero saber o que o Senhor quer que eu faça. E a resposta nem sempre é fácil. A resposta nem sempre eu quero que você interceda por fulano. Não é bem assim, né? Às vezes ele vai lá e começa a podar. Como a gente pega uma plantinha e vai tirando os galhinhos que estão mais fraquinhos, ou não quero que cresça para cá, quero que vá para lá, corta o topo para dar folhinha embaixo. A planta sofre com tudo isso, só que todo esse trabalho vai fazer com que ela cresça linda e maravilhosa. E com a nossa vida é a mesma coisa. Deus fala, para aqui, aqui dá para continuar, não faça mais isso, ali não. Ah, mas como que eu vou saber o que eu faço, o que eu deixo de fazer na minha vida? Aí sim, aí é estudando a Bíblia de uma maneira assim, ó. É você pegar a Bíblia e fazer anotações, marcações. Não é pegar a Bíblia e abrir lá no Salmo, que salmo que o povo costuma abrir? Acho que é o 91, né? Eu nem sei. Que abre e deixa lá a Bíblia aberta, achando que aquilo vai fazer como uma magia na casa. Ai, se eu deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, não vai acontecer nada, minha casa vai estar protegida. Mentira, gente. Isso não é verdade. O que vai te aproximar de Deus é isso aqui, ó. É você abrir a 91 e Bíblia. 23, né? São os dois. Eu não sei. 91 e 23 são os mais famosos. Que o povo abre a Bíblia, deixa lá e às vezes fica recitando como, como se aquilo fosse uma magia, né? Eu vou ler não sei quantas vezes e as coisas vão acontecer. Mas não acontece. Isso aqui traz transformação na vida. Isso aqui traz aproximação de Deus. É você abrir a Bíblia e ler e falar assim: o que isso traz para a minha vida? O que eu posso mudar na minha vida através disso daqui que eu li? O que ensinamento eu tiro disso daqui? Isso é estudar a Bíblia, isso é buscar mudança de vida, você querer realmente saber o que pode mudar a sua vida através daqueles textos que você está lendo. Então, eu separei uns versículos aqui, disso que eu estou falando para vocês. Então, por exemplo, a respeito da paternidade, em Gálatas 3:26, fala assim: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Então, não é qualquer um, é só através de Cristo que nós somos filhos de Deus. Aí em Romanos 8:14 fala assim: porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se você não é conduzido pelo Espírito de Deus, você não é filho de Deus. Então, como que a gente é conduzido pelo Espírito? Quando a gente aceita Cristo, o sacrifício que ele fez, fala assim, Senhor, eu creio que esse sacrifício que você fez for por mim, tudo aquilo que a gente sempre conversou. Nesse momento, o Espírito vem até você, o Espírito de Deus. E se você der ouvidos a ele, ele passa a te conduzir. Romanos 10:9 fala assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação.
Então, a respeito da paternidade, a respeito de que não é todo mundo salvo, a respeito de que não todo mundo é filho de Deus, é isso aí, né? Se todos fossem filhos de Deus, se todos os caminhos levassem a Deus, não precisaria Jesus ter vindo, né? E passar o que ele passou. A respeito de nós estarmos diante de Deus, sendo absolutamente sinceros, eu também separei alguns versículos. Então, Salmo 44, 22, fala que Deus conhece os segredos do coração. Salmo 139, aí depois eu posso passar todos esses versículos lá no grupo, tá? Para vocês terem lá, se não quiser anotar agora. O Salmo 139 fala que, Senhor, tu me examinas e me conheces, penetra de longe meus pensamentos e sabe todas as minhas trilhas. Deus, ele sabe tudo, pensamento, sentimento, intenção. Em Provérbios 21 fala que Deus sonda e conhece os corações. Romanos 8, 27 fala a mesma coisa. Deuteronômios 8:2 fala: Deus prova o coração das pessoas para saber se guardam os seus mandamentos. Em Jeremias também fala que Deus sonda o coração. Em Provérbios prova o coração. E em João fala de novo a respeito de se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tudo a respeito de nós sermos verdadeiros diante de Deus. Então, a bem da verdade é isso. Nós não temos como ter intimidade com Deus se nós não formos absolutamente, bom, primeiro sermos filhos de Deus, né? E depois sermos absolutamente sinceros, rasgar o coração na presença de Deus e gastar tempo com Ele. Sabe aquele dito, vocês podem me ajudar em como é que é, de a gente não conhece uma pessoa enquanto não comer 1 quilo de sal. É isso? Acho que é isso, né? Que fala. Perfeito, é isso mesmo. Só se conhece um ser humano quando se come 1 quilo de sal com ele. Imagina o tempo que gasta isso, né? Comer 1 quilo de sal, haja quantidade. Quem cozinha sabe, quem não São cozinha 4 talvez não. gramas por dia, então são 10 anos em média. Já Ai, fiz essas contas. olha que maravilha! Então, para você conhecer uma pessoa de verdade, para ter, para você saber, poder dizer é meu amigo, é meu íntimo, é isso, é aquilo, uma pessoa leva mais ou menos 10 anos. É claro que Deus não precisa levar esse tempo para você ter intimidade, confiar nele, porque a gente já sabe de antecedência que Deus é maravilhoso, que ele nos criou, que ele nos ama, que ele é bondoso, que ele não vai nos enganar, que ele nunca vai fazer nada contra a nossa vida, muito pelo contrário, ele vai nos proteger, nos guardar. Mas se você não gastar tempo com ele, você não vai ter intimidade com ele. Então, a gente não vai precisar gastar tempo para saber se pode confiar ou não, mas vai precisar gastar tempo para ter intimidade. Sem tempo não existe intimidade. Às vezes, a gente tem um irmão de sangue e que a gente passa tanto tempo sem se conversar que você não sabe nada da vida dele, que não sabe o que ele está sentindo, as dificuldades que ele tem passado, as angústias. Agora, um amigo, então, aí fica mais difícil ainda. Então, não tem jeito de você ter intimidade, ter os pensamentos ali, sabe aquele negócio de você olhar para o seu amigo e ele já saber aquilo que está passando na sua cabeça? Esse tipo de intimidade a gente consegue ter com Deus, de ser mais íntimo que isso ainda, porque Deus ele está dentro da gente. Então a intimidade passa a ser num nível de profundidade que nós não conseguimos alcançar com nenhum ser humano. Só que para isso é só tempo
e verdade. E aí, se o Edson puder falar, a gente estava conversando antes da gravação, ele me recordou ainda de mais um ponto que é preciso para a gente ter intimidade com Deus. Cá estou eu. A gente não tem intimidade com Deus porque a gente é medroso. Se a gente tivesse, para ter intimidade com Deus, a gente tem que se entregar em oração. A gente vê que pessoas viram sarça ardente, animais que falaram, viram também terceiro céu, tiveram incontáveis visões. Hoje, quando a gente começa a orar, se a gente se entrega um pouquinho mais em oração, começa a expandir um pouco a nossa consciência, o primeiro ventinho, brisa que a gente sente no rosto, a gente abre o olho, opa, o que é isso? A gente não está preparado, nossa mente é limitada, e o medo do divino, o medo do que a gente pode ver, ouvir e sentir quando a gente se entrega em oração, não permite que a gente consiga ter intimidade com o eterno. Nossa mente é limitada, a gente vive num plano Cronos, Deus vive num plano Kairos, a gente mede com réguas humanas aquilo que é sem medida, é inefável. A gente vê que os escritores da Bíblia não conseguiram escrever coisas inefáveis. Então, por exemplo, antigamente, se eu pego um índio lá, um indígena de 1500 e coloco aqui hoje, ele vai falar, nossa, eu vi no futuro, pessoas andando dentro de uma grande minhoca. É o metrô. Então, quando a gente se entrega, as coisas são indizíveis, inexplicáveis. E a gente tem medo, por isso que a gente não se entrega, automaticamente a gente não tem intimidade com Deus. É isso, o medo de se entregar pode ser algo que impede muito nós termos intimidade com Deus. E também, Jesus, ele fala o quê? Se alguém me ama, guarda as minhas palavras, né? Então, se nós queremos ter intimidade com alguém, o que acontece quando você vai tendo intimidade com uma pessoa que é maravilhosa? O seu sentimento por essa pessoa vai aumentando, aumentando, aumentando. Ai, Edson, obrigada. Nem falei obrigada, né? Muito obrigada pela sua contribuição, foi maravilhosa. Quando a gente vai tendo intimidade com uma pessoa, e essa pessoa é maravilhosa, o nosso sentimento por essa pessoa vai aumentando, né? Então você começa a amar essa pessoa e começa a amar cada vez mais, cada vez mais. E Jesus, ele falou assim: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Gente, olha que coisa mais linda. Se você ama a Jesus e guarda as palavras, o que é guardar as palavras de Jesus? É fazer aquilo que ele falou para fazer. Qual a principal coisa que Jesus falou para a gente fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando a gente fala sobre todas as coisas, é todas as coisas. Em primeiro lugar está Deus, em segundo lugar está marido, em segundo lugar está filho, em segundo lugar está mãe, em segundo lugar está pai, em segundo lugar está amigo, em terceiro, quarto lugar estão outras coisas. Mas em primeiro lugar é Deus. E o segundo lugar, o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Esses são os dois mandamentos que Jesus deixou. E ele diz que quando nós cumprimos esses dois mandamentos, nós cumprimos todos os mandamentos. Eu até peguei aqui, ó, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são... a gente fala que são divididos em duas tábuas, né? Em duas pedras. A Bíblia fala que eram pedras, a gente imagina que eram duas. E por que a gente imagina que eram duas? Porque metade dos mandamentos está falando sobre o amor que nós devemos ter a Deus, e a outra metade sobre o amor que nós devemos ter ao próximo. Tá? Não terá outros deuses diante de mim.
Amar a Deus em primeiro lugar. Não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás. Amar a Deus em primeiro lugar. Não tomarás o nome do Senhor em vão. O nome de Deus é tão santo, tão puro, e a gente não deve ficar usando ele de forma vã. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O santificar é guardar para Deus e adorar a Deus, ter um dia exclusivo só para ele. Aí, do outro lado, honra pai e mãe. Aliás, honra pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. A Bíblia fala que quem honra pai e mãe terá mais dias na terra, mais dias abençoados na terra, né? Não fala abençoados, mas a gente interpreta assim, né? Não matarás, amai ao próximo. Não adulterarás, amai ao próximo. Não furtarás, amai ao próximo. Você não vai pegar a mulher do teu vizinho, você não vai pegar o dinheiro do teu vizinho. Por quê? Porque você ama o próximo. Não dirás falsos testemunhos, ou seja, não mente, né? A mentira está aqui, nos 10 mandamentos. Não minta, em outras palavras. Não cobiçarás, não deseja absolutamente nada que o teu próximo tenha. Então, os 10 mandamentos, eles são, em resumo, segundo o próprio Cristo, amar a teu Deus em primeiro lugar e ao próximo a ti mesmo. Então, se você fizer isso, você vai estar cumprindo aquilo que Jesus fala. Outro não é mandamento, outra coisa que Jesus diz, né? Porque os 10 mandamentos são esses, tido como 10 mandamentos, né? Mas tem algo que Jesus mandou a gente fazer, que é ide e anunciai a salvação para as pessoas. E por quê? Porque nós amamos ao próximo e queremos que eles sejam salvos. Então a gente anuncia a salvação. Em João 14, foi o João 14 mesmo que eu li, né? João 14. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Que é outra versão aqui. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. Gente, fala a verdade. Quando a gente vê aquelas pessoas que estão lá falando em nome de Deus, Deus fala para eu te dizer isso, e que vai e ora e a pessoa é curada, que vai e ora e milagres e prodígios e um monte de coisa acontece. Essas pessoas têm o Espírito Santo, tem Cristo se manifestando nelas. E é o poder de Deus agindo através daquela pessoa. Para chegar nisso, é intimidade. E isso não é exclusivo de ninguém. Ninguém nasceu, eu nasci com dom de cura, eu nasci com dom disso, dom daquilo. Ninguém nasceu com dom nenhum. É a intimidade com Deus que vai te trazer essas coisas. É você cumprir aquilo que Cristo fala. Amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo. Vocês querem me fazer alguma pergunta? Eu quero saber quais são as dúvidas que vocês têm, quais são as dificuldades que vocês têm de estar buscando a intimidade com Deus. Não, por enquanto nenhuma dúvida ainda. Em Provérbios, capítulo 6, fala assim: há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que ele detesta. Então, olhos altivos, língua mentirosa. Eu peguei esse versículo porque novamente fala em língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos.
Então, essa questão de nós sermos verdadeiros, não só para com as pessoas, mas diante de Deus, é algo que não é condição sine qua non. Não tem como você estar na presença de Deus se você não quiser realmente ser verdadeiro diante de Deus. Em Êxodo 19 fala assim: se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Gente, imagina Deus procurando. A Bíblia fala que Deus procura aqueles que o adoram. Deixa eu ver, eu acho que eu marquei aqui, fica em João 4, 23. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. De novo, em espírito e em verdade. Aqueles que adoram a Deus. Imagina que você tem um filho, para quem não tem mesmo, né? Quem tem, pensa aí no seu filho. Imagina que você tem um filho e o seu filho, ele toda vez que chega perto de você, ele te pede alguma coisa. Toda vez que chega perto de você, te pede alguma coisa. Ah, eu queria um violão, eu queria uma guitarra, ah, eu queria uma bateria, ah, eu queria um livro, ah, eu queria fazer um curso. Estou dizendo coisas boas, gente. Eu estou dizendo que está chegando diante do Pai para pedir coisas boas. Ah, eu quero fazer tal faculdade, me ajuda. Ah, eu quero ajudar tal orfanato. Você pode comprar pasta de dente para eu levar para o orfanato? Sabe, eu estou falando de coisas boas, coisas que ajudam os outros, coisas saudáveis. E aí, toda vez que o seu filho chega perto de você, ele te pede alguma coisa. Todas as vezes. E aí, você quer compartilhar alguma coisa com o seu filho, e o seu filho faz, cadê aquela figurinha? Isso aqui. Aí você quer falar com o seu filho e ele faz isso aqui. Aí você quer perguntar como é que foi o dia dele e ele, peraí que eu tô falando com o João. Tô falando com o João aqui, dá um tempinho, daqui a pouco eu te conto como é que foi meu dia. Aí ele fala assim, você querendo falar, mas sabe o que aconteceu? Hoje eu fui no mercado e eu vi um negócio legal, queria saber o que você pensa, e o teu filho está aqui assim, no telefone, conversando com o João. Aí, quando ele desliga o telefone e vai falar com você, ele vira e fala assim, pai, ou mãe, vai ter a festa do meu amiguinho, precisa comprar um presente para ele. Você, caracas. Então é assim, né? Só chega perto para me pedir coisa. Será que tem alguma coincidência nisso? Em a vida, não vou falar a nossa vida, né? A minha, a sua, eu sei que não, mas vocês conseguem imaginar um monte de gente que só chega perto de Deus para pedir coisa? Como será que ele se sente, né? Todos os dias, Senhor, guarda minha casa, guarda coisas boas, gente, coisas boas. Senhor, guarda minha casa, guarda os meus filhos. Senhor, protege. Pai, tira o mal. Senhor amado, nós estamos precisando de saúde porque nós andamos tão doentes. Ai, Deus querido, Deus bendito todo-poderoso, Criador de todo o universo, manda os seus anjos para proteger a minha casa. Oh, Deus bendito todo-poderoso, nós estamos precisando de comida, que está faltando comida. Oh, Deus. Você chega com toda a reverência, você chega com todas as palavras bonitas, você chega todos os dias sem falhar diante de Deus. Só que todas as vezes que você chega para pedir alguma coisa, mesmo que sejam coisas boas. Então, aonde que vai ter intimidade? Aonde que vai ter relacionamento?
onde que vai ter conhecimento de um para com o outro. Não existe amizade que só um fala e o outro escuta, né? Aliás, isso lembra terapia um pouco, né? Mas mesmo assim, eu falo bastante com os meus pacientes e eles me escutam. Eu não fico só quieta escutando, não. Eu falo. E, e com Deus é assim. A gente tem que estar atento, os ouvidos atentos para escutar a voz de Deus. A gente tem que gastar tempo querendo entender o que é que Ele quer falar para a gente. No começo, quando a gente ainda tem mais dificuldade de ficar lá entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui dentro, a gente começa assim. A gente pega a Bíblia, a gente lê um texto e fala assim para Deus: Senhor, o que que eu posso aprender para minha vida disso aqui que eu estou lendo? Senhor, o que que o Senhor quer falar comigo através desse texto que eu estou lendo? A gente começa assim. E, aliás, isso a gente faz a vida inteira, isso não para de fazer. É que a coisa vai crescendo e vai tendo outras formas que Deus vai falando com a gente. Mas o começo está aqui. No começo, a gente abre a Bíblia, seleciona lá. Ai, que nem aqui está aberto em 2 Coríntios. Está em inglês aqui, mas é isso. Então, começa aqui, o que está escrito aqui? O que que eu posso aprender para a minha vida desses capítulos, desses versículos? Aí você vai marcar, aí no dia seguinte você vai lá, você vai olhar, vai começar a sentir diferença na sua vida, de você estar colocando em prática os ensinamentos que estão na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que é onde Jesus fala muito a respeito da vida do nosso dia a dia, como que nós devemos ser, o que nós devemos fazer. Depois os outros livros todos falando muito a respeito do nosso dia a dia, ensinamento atrás de ensinamento. Então vamos lá, vamos ler o Novo Testamento e vamos ver como que a minha vida pode sofrer mudanças em busca de mais intimidade com Deus, em busca de estar fazendo a vontade de Deus. Gente, quando vocês param na presença de Deus e começam a adorar a Deus e buscar o que é que Ele quer trazer para a sua vida, a presença dele começa a se manifestar. E é uma coisa maravilhosa. E quanto mais você faz isso, mais nítido fica a manifestação da presença dele na sua vida. Então, não existe um caminho mágico. Existe uma trilha para se percorrer entre duas pessoas, você e Deus, como um melhor amigo. Só vai se tornar melhor amigo depois de uma caminhada. Deus, ele quer ser o seu melhor amigo. Deus, ele quer ser o seu companheiro do dia a dia. Ele quer ser aquele que cuida dos mínimos detalhes da sua vida. Mínimos mesmo, gente. Mínimos mesmo. Todos. Se você permitir, ele te dá a orientação nos mínimos detalhes. Até a roupa que você vai vestir. Eu tive uma experiência muitos anos atrás, na minha juventude, que eu pedi a ajuda de Deus na escolha da minha roupa, e foi maravilhoso, porque eu saía de manhã cedo, eu morava em Ribeirão Pires, alguns aí conhecem a casa que eu morava, e eu nunca sabia se eu ia passar frio ou se ia passar calor, porque eu saía de Ribeirão, ia lá para São Bernardo, depois passava por Mauá, estudava em São Bernardo, trabalhava em Mauá, voltava para Ribeirão de noite. Eu nunca sabia se ia passar frio ou se ia passar calor, e eu sempre errava, gente. A hora que eu falava, ai, não vou carregar a blusa, tá, o sol tá saindo, passava frio. Ai, eu vou levar blusa porque passei frio ontem, passava calor ou ficava carregando a blusa. E um dia eu falei, Deus, começa a me ajudar aí, porque tá difícil acertar.
E todo dia de manhã eu perguntava para ele: Senhor, e aí, hoje vai fazer frio ou vai fazer calor? E eu sentia a resposta dele. E eu comecei a acertar todas as vezes, eu nunca mais errei. Quando fazia frio, eu levava blusa. Quando ia fazer calor, eu não levava blusa. E dava super certo. Fala, Carlos. Abre o microfone e fala. Tá me ouvindo? Tô, agora sim. Então, ótimo. Então, mas aí, sobre tudo que você está trazendo para nós, quando você fala da intimidade para com Deus, não é correto, ou quer dizer, é certo, né? Nós darmos graças a tudo, porque Deus sabe a medida de todas as coisas. Então, quando nós queremos essa intimidade muito próxima com Deus, nós entendemos que dar graças é mais importante do que pedir. Não que não se deva pedir ao Pai. Sim, a gente tem que conversar, tem que pedir quando precisar, mas se nós tivermos entendimento que a graça é muito importante de tudo que ele nos oferece, ele vai saber a medida de todas as coisas. Você falou do frio agora, se você entende que dar graça é muito importante, até o frio que você vai sentir, Deus vai te mostrar que aquilo ali é necessário para guardar você daquele frio. Uma metáfora, né? Uma maneira de dizer. Mas a graça é muito importante. Nessa intimidade, você precisa a graça a tudo, a tudo. Quando você acorda durante o dia, agradecer quando você termina o dia. Então, a graça eu acho que é um sentimento importantíssimo, né? E não pode faltar dentro do coração de um cristão. Você me lembrou de um versículo que eu estava procurando aqui, que é Salmo 37, que fala assim: confia no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E é exatamente isso. A gente deve agradecer a Deus. Tem um outro versículo que diz que em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Tudo é tudo. É exatamente isso que você falou. Até se estiver fazendo um friozinho e passar frio e, Senhor, obrigada porque eu estou vivo, obrigada porque o Senhor está cuidando de mim, obrigada porque o Senhor está fazendo com que eu passe esse frio durante o dia, mas eu chegue em casa sem estar doente. Enfim, e em todas as circunstâncias, sempre tem alguma coisa para a gente agradecer. É aquela história do copo está meio cheio, meio vazio, né? Tem gente que só olha as coisas ruins que estão acontecendo e reclama. E outras pessoas conseguem olhar as coisas boas mesmo no meio das dificuldades. E em tudo dar graças, em tudo agradecer. Quando a gente faz o que esse versículo fala aqui, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Se a gente conseguir entregar a vida para Deus, mas daí é uma outra situação, não é aquela de assim, eu recebi Jesus no meu coração, ele vive em mim, então a minha vida está entregue nele. Não. Quando a Bíblia fala entrega a tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, significa que você vai parar de fazer a tua vontade e vai começar a fazer a vontade de Deus. Então, quando você vai diminuindo de fazer a tua vontade e vai passando a fazer a vontade de Deus, e isso você vai saber o que é isso na sua vida estudando a palavra. Então, lá na Bíblia vai falar para eu, por exemplo, né, não mentir. Então, eu não vou mentir. Por quê? Porque eu vou estar fazendo vontade de Deus, não a minha, porque a minha vontade é falar para fulano que me ligou que eu não quero atender, dizer que eu não estou em casa. Mas eu não vou fazer isso, por quê? Porque a palavra de Deus diz que não é para a gente mentir. Então, um minutinho só, né, só para terminar o raciocínio. Então, quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, confiando que a vontade dele vai sempre nos levar para o melhor, sempre vai nos aproximar dele, sempre vai ser o caminho, que o final do caminho, mesmo que seja difícil o percurso, mas o final do caminho é um caminho um final de vitória. Então Deus, ele nos providencia tudo.
Quando você confia que ele cuida de você, ele realmente cuida, ele cuida dos mínimos detalhes. Mas quando você não confia e você fala, não, vou fazer do meu jeito, aí a consequência vai ser da sua escolha, que pode ser boa, pode ser ruim, pode ser mais ou menos, mas vai ser a consequência segundo a sua escolha. Quando você escolhe fazer a vontade de Deus e não a sua, a consequência sempre vai ser um fim de vitória. Fala, Anne. Oi. Então, a pessoa perguntou o que a gente queria saber, quais são as dificuldades. E eu tenho uma dificuldade grande, claro que muito disso deve ser pela minha falta de intimidade, mas eu tenho uma dificuldade grande de acreditar que aquilo é um sinal de Deus, é a vontade de Deus. Eu fico com medo de ser coisa da minha cabeça, entendeu? Eu vou dar um exemplo, eu preciso tomar uma decisão. Aí eu falo, Deus, que seja da sua vontade, seja feita a sua vontade, eu confio em ti e entrego a ti. Só que aí, sei lá, às vezes eu tô com vontade de fazer uma coisa e aí eu tenho medo de, condicionar as circunstâncias a achar que Deus tá preparando para ser daquele jeito, quando na verdade sou eu que tô me auto-burlando, sabe? Então, vou dar um exemplo, a casa que a gente está hoje, que a gente mora hoje, né? Eu queria muito me mudar para lá e eu pedi para Deus para que desse certo, se fosse para dar certo. Só que eu fiz de tudo para dar certo, entendeu? E aí eu fico na dúvida se, cara, fui eu meio que me enganando ou se foi Deus mesmo. Então eu tenho muito essa dificuldade hoje de entregar a minha vida a Cristo. Eu converso com ele, eu falo isso, mas eu ainda não tenho certeza, assim, sabe? Eu não tenho confiança do que é ele ou que sou eu fazendo o que eu dar na telha. Uhum. Se levantou uma questão importantíssima e complexa também. É um questionamento que acho que todo mundo já passou por esse questionamento na vida, né? Sou eu, é Deus? Como que eu sei, né? Então, assim, algumas coisas são muito simples, né? Porque tá ali, isso é certo, isso é errado. Então, eu já sei que eu tenho que ir por aqui, fazer desse jeito, porque eu tenho, é muito claro. A Bíblia diz, né? Porque quem Isso. sabe o que Deus que agrada ou desagrada. Isso. Ali, né? Se eu fizer isso, eu vou estar prejudicando alguém. Então, eu não posso fazer. Se eu fizer isso daqui, vai ser uma mentira. Então, eu não posso fazer. Eu já sei que o caminho que tem que ir é o da verdade, é o de não prejudicar ninguém, é o de não cobiçar nada que o outro tem, é o de não desejar a mulher ou o marido ou o namorado do outro. Tudo isso a gente sabe. Eu sei que eu tenho que honrar o meu pai, eu sei que eu tenho que honrar a minha mãe. Então, essas coisas são muito fáceis de saber, nem sempre fácil de fazer, mas é fácil de saber o que é certo e o que é errado. Mas daí eu falo assim, eu não sei se eu faço medicina ou arquitetura. Não existe nada na Bíblia que vai dizer que medicina ou arquitetura está certo ou está errado. É exatamente isso. Né? Então, como é que a gente vai saber o que a gente vai fazer? Se é a medicina ou se é a arquitetura? Se eu vou comprar a casa, se eu não vou? Eu vou para lá, eu não vou. Então, nesses momentos, existe um caminho, que é assim. É claro que para você fazer isso, você teve que caminhar um pouquinho antes, em busca da intimidade com Deus. E aí, nessa busca da intimidade com Deus, você se depara no momento assim, de encruzilhada, vou para cá, eu vou para lá. Então, aí você chega para o seu amigo, fala, vem cá, amigo, vamos bater um papo, que eu estou aqui numa dificuldade que eu não sei o que fazer. E o meu coração quer muito uma coisa, mas a tua palavra diz que o coração do homem é enganoso
e que ele nos leva a fazer coisas que nós não devemos fazer. A importância de conhecer a Bíblia. Então, a Bíblia fala que o homem tem um coração que é enganoso e que não é porque, o meu coração diz que eu devo fazer isso, que é certo fazer isso. Não é porque o meu coração diz que eu devo fazer aquilo para aquela pessoa que é certo fazer. Não é. Então, a gente entra pelo ralo, indo muito pelo desejo do nosso coração, porque a Bíblia fala, o coração é enganoso, porque ele vai pelo sentimento, ele não vai pelo que é certo diante de Deus, ele vai pelo sentimento humano. Então, como que eu sei o que fazer? Eu chamo meu amigo, falo, vem cá, senta comigo e eu vou te contar uma dúvida que eu tô tendo aqui dentro do meu coração. Eu não sei se eu presto vestibular para fazer arquitetura ou se eu presto vestibular para fazer medicina e eu estou angustiado com isso. Então, para eu ter certeza mesmo que eu estou indo no caminho certo, eu vou te pedir uma coisa. Fecha todas as portas para a faculdade que o senhor não quer que eu faça. Que eu repita na prova, que eu não tire a pontuação, que dê tudo errado, que eu comece a ter assim, um sentimento forte de que aquilo é errado e que eu pare de gostar daquilo. Porque aí você está colocando o teu sentimento nas mãos de Deus. Então, é diferente de você confiar previamente no sentimento. E o caminho que for o certo, a faculdade que for aquela que eu vou poder estar abençoando vidas, que o Senhor vai estar no caminhar, que realmente é aquela que o Senhor sabe que vai ser o melhor para mim, começa a abrir as portas, começa a fazer com que as coisas deem certo. E aí você entrega aquilo com uma entrega verdadeira diante de Deus. E você para de se preocupar. Aí é o momento de você confiar. E você vai parar de se preocupar. Porque quando a gente entrega algo nas mãos de Deus, a gente tem que confiar que Ele está cuidando. Porque se você entregar um negócio assim, eu estou entregando, aí aqui a mão, vou fingir, né? Essa mão é minha, essa é a mão de Deus. Deus, eu te entrego esse problema. Ai, não, mas espera aí, deixa eu resolver aqui antes. Eu acho que não é bem assim. E aí, Deus vai falar, tá bom, você quer, fica com ele. Porque a gente tem que entregar de livre e espontânea vontade. E quando você entrega, você fecha os olhos. Então, quando você pega vamos supor que você vai pedir para um amigo seu guardar um objeto. Ai, olha, guarda essa velinha aqui para mim. Aí o seu amigo fala, tá bom, eu vou guardar, vou botar lá no cofre de casa. Aí você vai querer ir todo dia lá na casa dele, deixa eu, abre o cofre aí para eu ver se você está cuidando direito, deixa eu ver se ela está inteira. Não, você vai ter que confiar, né, que o amigo está cuidando da vela. Os problemas com Deus é a mesma coisa, quando você entrega, você tem que entregar, confiar e descansar, que a solução ele vai trazer. Fala, Carlos. Okay. Sobre essa palavra que você está trazendo para nós, assim, identifique muito com uma outra coisa também, que diz que o nosso tempo, às vezes não, nem sempre é o tempo de Deus. Então, isso me veio uma coisa muito forte quando você trouxe essa palavra, a Anne fez essa pergunta, que o que é? Às vezes tem duas escolhas, e a gente opta por um caminho por algum motivo, você tem um sentimento interno, algo que leva para aquele caminho, o início desse caminho, ele é um caminho de graça, um caminho de certeza. Ele pode ter um período de maturação, e esse caminho de graça, de certeza, ele vira a acontecer muito adiante. Então, se nós tivermos a paciência necessária de confiar de que a escolha que nós fizemos foi a escolha certa,
nós tivermos esse sentimento de assertividade, a graça nem sempre pode vir no início, mas a gente confia que ela virá e ela pode vir adiante. Então, isso que a Anne trouxe é muito, muito particular meu, assim, independente do caminho que eu escolha, que o início não seja um caminho muito fácil, muito aberto, mas eu sempre tenho esse meu íntimo que me diz que adiante esse caminho vai tornar-se um caminho de graça, um caminho de assertividade e uma escolha muito bem feita. Então, essa intimidade, essas escolhas que nós fazemos, quanto mais próximo nós temos esse entendimento de que Deus está conosco, de que Ele caminha conosco, parece que a gente não fica na dúvida de que algo não vai dar certo ou que nós fizemos a escolha errada, né, Adriana? Sim, quando você entrega nas mãos de Deus, você confia nele, ele traz essa paz, ele traz essa segurança no coração, porque ele é Deus. Cara, ele é Deus. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele abre a boca e ele muda toda a história de uma nação. Como que ele não vai mudar a história da nossa vida? Qual problema nós podemos ter que é grande demais para Deus resolver? Qual? É possível existir isso? Não é possível. Fala, dona Antônia. Adriana, acho que eu até já comentei isso. A minha dúvida é quando eu peço uma coisa para o Espírito Santo e às vezes eu tenho dúvida porque eu quero muito uma coisa e eu tenho medo que a resposta foi da minha mente, então eu quero ter a certeza que foi o Espírito Santo que me falou. Como é intimidade isso? É intimidade. Então, assim, nós temos aquela situação que a Anne falou, de 2 caminhos a escolher, e o que eu faço? Como que eu vou escolher esse caminho ou aquele caminho? Então, a gente pode pedir para Deus estar abrindo as portas para o caminho que nós devemos ir e fechando as portas para o caminho que a gente não deve ir, e nós confiarmos, simplesmente confiar. Então, tem a situação que eu já sei que é certo ou errado, nem adianta perguntar para Deus. Se eu já sei que é certo ou errado, não tenho que perguntar, não tenho que questionar. Eu tenho que ir para o caminho certo. Tem a situação que as duas coisas parecem certas, como vou morar nessa casa ou naquela, vou fazer faculdade disso ou daquilo, vou comer nesse restaurante ou naquele restaurante. Então, aí você pergunta para Deus e confia que ele vai estar trazendo a resposta, abrindo o caminho para uma coisa e fechando o caminho para outra. E tem outras situações que não existem 2 caminhos, né? Você pergunta alguma coisa para Deus e tem ali uma resposta e você fala, será que essa resposta é da minha cabeça? Será que essa resposta é de Deus? E aí, nesse caso, de você conseguir discernir se aquela vozinha que você está escutando é sua ou é de Deus, isso somente com tempo diante de Deus. Só o tempo vai te trazer essa certeza. É como você fica conversando com um amigo. Então, você tem um amigo que você conversa, é o seu melhor amigo. Quando esse amigo, ele pode pegar o telefone de quem for, um número que você nunca viu na vida, ele vai te ligar e vai começar a conversar com você, sem dizer quem é, você vai olhar e vai falar, ô fulano, que número é esse que você me ligou? Por quê? Porque você reconheceu a voz do teu amigo. Então, só tem um jeito de você ter certeza de reconhecer a voz do Espírito Santo,
é ele se tornar seu amigo, é você gastar tempo com ele, é você ter intimidade com ele todos os dias da sua vida, até chegar ao ponto que ele vai te ligar de qualquer telefone e você vai falar, peraí que o meu amigo está falando comigo. Não tem outro caminho. Entendi. Gente, eu acho que eu vou parar a gravação, porque já passamos bastante. E aí, se vocês quiserem continuar me fazendo pergunta, a gente continua conversando o tempo que vocês quiserem. Então, boa noite para o pessoal da internet. Até a semana que vem.